Segundo livro de Crônicas, capítulo 26, versículo 17. Assim como estamos assentados reverentemente à palavra do Senhor, leiamos o texto sagrado que diz assim: Porém o sacerdote Azarias entrou após ele, com 80 sacerdotes do Senhor, homens da maior firmeza, e resistiram ao rei Uzias e lhe disseram: A ti, Uzias, não compete queimar incenso perante o Senhor, mas aos sacerdotes, filhos de Arão, que são consagrados para este mistério, sai do santuário, porque transgrediste. Nem será isso para a honra tua da parte do Senhor Deus. Então Uzias se indignou, tinha o incensário na mão para queimar incenso. Indignando-se ele, pois, contra os sacerdotes, a lepra lhe saiu na testa perante os sacerdotes, na casa do Senhor, junto ao altar do incenso. Então o sumo sacerdote Azarias e todos os sacerdotes voltaram-se para ele, e eis que estava leproso na testa, e apressadamente o lançaram fora. Até ele mesmo se deu pressa em sair, visto que o Senhor o ferira. Quarta-feira o pastor começou também usando este texto, e nós vamos rapidamente só dar uma relembrada neste contexto. Rei Uzias, segundo esclarece-nos a palavra do Senhor, foi um grande rei. Rei Uzias, tudo que botou a mão, ele fez com muita vontade. O rei Uzias não era preguiçoso, nem também molenga. Rei Uzias tomava à frente todas as coisas, e o texto, quando se refere a este rei Uzias, sempre se refere a ele no superlativo. As obras de Uzias não eram pequenas, eram enormes. As manifestações de Uzias não eram poucas, eram grandes. Esse contexto você tem que trazer à sua memória, que é um contexto onde Deus levantou um povo no meio de uma ação humana, no meio de uma humanidade pervertida e pecaminosa, pecadora, e esta humanidade pecadora, então, possuía uma distinção, que era o povo de Israel. E Deus, então, manifestou para o povo de Israel promessas das quais este povo, se fossem fiéis ao Senhor, receberiam do Senhor bênçãos físicas, humanas, para que os povos ao derredor olhassem para Israel e vissem por que eles prosperam, por que eles crescem, por que eles enriquecem. E então a resposta do povo de Israel seria: porque nós obedecemos às leis do nosso Deus. Eles seriam o baluarte revelador da manifestação de alguém que traria não o progresso, não a prosperidade aos homens, mas a cura para o pecado. Era ele, era este povo. E no meio deste povo, nesta época, estava quem? Um grande rei, o rei Uzias. E como diz, versículo 6 do mesmo capítulo 26, saiu e guerreou contra os filisteus, e quebrou o muro de Gate, e o de Jabné, e o de Asdod, e edificou cidades no território de Asdod e entre os filisteus. Era abusado esse rei. Além de destruir as cidades, ainda dentro do território filisteu, o que ele fez? Plantou cidades, da qual o seu reino administrava, cuidado, subordinando todos os seus inimigos. Estes muros foram derrubados várias vezes, mas ninguém teve a petulância de entrar dentro da terra dos outros e construir cidades lá, ampliando o seu governo. Quem era esse que fez? Uzias. Versículo 4 e 5, do mesmo capítulo 26. Ele fez o que era reto perante o Senhor, segundo tudo que fizera Amazias seu pai. Propôs-se
buscar a Deus nos dias de Zacarias, que era sábio nas visões de Deus, nos dias em que buscou ao Senhor, Deus o fez prosperar. Que contexto é esse? Contexto do Velho Testamento. Ô pastor, que bênção então. Quer dizer que se eu procurar o Senhor, se eu buscar as coisas do Senhor, Deus vai me fazer prosperar então. Meu filho, se você quer prosperar neste mundo, faça que nem Uzias, e Deus vai fazer você prosperar. Mas eu espero que este sermão não dê para você a prosperidade que os homens querem e que Deus usava Israel como ciúme, para que, instigando os homens, pudessem eles perguntar da onde e como eles prosperavam, e eles responderiam: de buscar o nosso Deus. Veja novamente, o pastor vai abrir um parênteses. Isto acontecia a Israel e acontece para nós hoje. Um prosperar financeiro, material, desde que o nosso coração entre dentro das regras do Velho Testamento. O pastor não está dizendo que isso não acontece. O texto sagrado diz para nós que se nós debulharmos a nossa cabeça em buscar o Senhor e querermos as coisas materiais, Deus vai abençoar. Mas uma coisa eu quero mostrar para você hoje. A palavra do Senhor diz que no conceito do Novo Testamento, aqui era um povo que servia de ciúmes para as nações em volta e testemunho de que eles seriam o povo que traria a cura sobre o pecado. Mas ainda eram tão pecadores quanto qualquer um que se envolvia com eles. Já no contexto do Novo Testamento, nós não podemos mais estar dentro desta busca desenfreada, porque dentro da nossa ação, dentro da nossa cultura, dentro do mover ocidental capitalista, a prosperidade financeira não denota mais a qualidade de alguém abençoado por Deus. Ou denota? Não, Galvão Bueno é um abençoado por Deus. Faustão mesmo, Deus o livre, deve de ser uma bênção aquele homem. E aí nós vamos levar os ricos da nossa nação e vamos considerá-los como as grandes maravilhas de Deus no nosso meio. Amado, preste atenção no que o pastor está dizendo. Nós estamos, e a igreja do Senhor está firmando fundamentos dos quais o objetivo de Deus no Antigo Testamento era chamar a atenção para um povo medíocre, sem cultura, um povo simples, um povo de agricultores, sem nenhuma expressão, aonde a fé e a fidelidade deles colocou os olhos de toda a Mesopotâmia a ponto de desejar o que Israel tinha. Mas as profecias diziam que não era o que Israel possuía que desejavam os gentios, mas era a resposta que a lei dava, anunciando um Messias que tiraria os pecados de todo mundo. Por isso Jesus, no meio profético, é conhecido como o desejado das nações. A Bíblia diz que Deus pôs Israel para que provocasse ciúmes no Antigo Testamento. E no Novo? Agora quem que ele bota para provocar ciúmes? Em Israel. Porque a Bíblia diz no Evangelho de João, 1º capítulo, Jesus veio, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E ele veio para os seus, e mais os seus não receberam. E diz as escrituras proféticas lá do Antigo Testamento: porém Israel em ciúmes, com um povo que não é povo. Veja bem, no contexto do Antigo Testamento, Israel era um povo pequenininho. Você olha, uma tripinha lá. Naquela época não tinha nada, enquanto os filisteus já dominavam as suas espadas com material bélico de excelente qualidade, como o ferro. O que Israel fazia suas armas? Ainda era atrasada, fazendo espadas de cobre. Você já imaginou que luta boa? Era 2 espadadas, Israel ficava só com o talo. Não tinham muito desenvolvimento e nem preparo. Um dos livros apócrifos fala que quando Israel era convocada para a guerra, o que eles levavam? Vamos para a guerra. Passava em casa, pegava o quê? Foice, enxada e ia para a guerra. Você imaginou que guerra? Um dando uma enxadada na tua cabeça, e os outros com espada, escudo. Israel era um povo totalmente despreparado, mas Deus o fez um povo forte.
para que todos olhassem e dissessem: como esse povinho pode crescer e pode prosperar? Mas Israel não botou a sua esperança em Cristo, não botou a sua esperança na resposta. Israel continuou e continua até hoje, colocando os olhos na prosperidade deste mundo, nas coisas momentâneas, nas coisas que perecem e que se acabam. E o que aconteceu com Israel? Perdeu a primazia e foi passado para quem? Para um bando que não possui pátria nenhuma, e diz: de um povo que não falava a tua língua, vão ouvir falando as maravilhas de Deus, e provocando em Israel ciúmes. Agora eles não entendem porque que eles clamam aos céus e as portas dos céus se fecharam. Por quê? Porque eles se chegavam diante de Deus pelo que Deus indicou, sacrifícios. Mas agora já veio o sacrifício perfeito. Como que se chega diante de Deus? Pelo sacrifício perfeito e obra da cruz de Jesus Cristo. Agora não se chega, pode ser o judeu mais praticante da lei, mais perfeito. Se ele não estiver dentro do padrão de Cristo e da manifestação perfeita deste sacrifício que nos inclui, jamais é aceito por Deus. Agora foi esclarecido e ampliado para todos o direito de apresentarem-se diante de Deus através de Jesus. E nós mesmos, só aqui nessa igreja tem de tudo que é raça, de tudo que é tipo. Deus em Cristo nos atraiu para que nós pudéssemos agora provocar em ciúmes os que andam de acordo com as coisas deste mundo. Mas o que me assusta nesses dias é que a propagação e o propalar de que as coisas terrenas manifestam glória, majestade e poder para a igreja. Onde é que está escrito isso? Por isso que as teologias modernas se baseiam nos conceitos segundo os princípios do Antigo Testamento. Mas dentro do Novo Testamento nós vamos ver um caminhar bem distinto. Funções completamente separadas. Uzias não poderia jamais levar um incensário e apresentar-se diante de Deus. Mas o que ele achava? Sou próspero? Sou abençoado? Tudo que eu faço, onde eu boto a mão vira ouro? O que eu vou fazer? Vou entrar lá dentro sim e vou queimar o incenso na presença do Senhor. Mas não era para ele esta função. Quando ele entrou pela sua arrogância e petulância, o Senhor o feriu e ele foi tomado de lepra e morreu leproso. Mas no Novo Testamento, Deus deixa com que as coisas do mundo manifestem a loucura dos homens. E as coisas espirituais manifestem a loucura de Deus. Escute bem, a loucura de Deus. Porque as palavras sagradas dizem que a maior loucura de Deus é ainda uma sabedoria tão grande e tão alta que nós não podemos atingi-la. Nessa noite eu espero que você escolha qual dos caminhos você quer andar, percorrer, e qual a veracidade dos seus sentidos de buscar o Deus do céu. Para ganhar alguma coisa, para mudar de casa, para ter um carro novo, para prosperar diante dos homens, isso não causa mais ciúme em ninguém, meu filho. Se você vai andar com uma BMW ali na Atlântica, daqui a pouco passa uma Ferrari por cima de ti. E daqui a pouco vem uma limusine por cima da Ferrari. Hoje em dia não tem mais ninguém, meu filho. E o Ferrari que sai da pista, senão eles passam por cima de ti, meu filho. Não tem o que fazer. Hoje não se provoca mais. As coisas espirituais que permanecem, elas tomaram pela obra da cruz e pela loucura da manifestação do Evangelho da Verdade um novo rumo. Vamos ver qual é esse rumo? Diz assim o texto sagrado, primeira carta de João, o capítulo 2, o versículo 15. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Só aqui eu já derrubei toda a tese do Velho Testamento. Está na sua Bíblia aí? Leia de novo, meu filho. A gente tem que ler umas 10 vezes, porque isso parece ser uma mentira. A gente vai dizer, ué, o que aconteceu, meu filho? Estava tão bom a mensagem até agora, eu pensei que ia sair com o bolso cheio. Aí eu fui lá e tirei a costurinha. Vai se lascar, meu filho, vai trabalhar se tu quer progredir na vida. Eu quero que os teus olhos se abram para um poder sobrenatural chamado o poder do Espírito Santo.
Eu quero que o Senhor nos visite nessa noite, com a graça do Espírito, e possa nos colocar em coisas que jamais se perecem. Coisas que nenhum homem pode corromper-se. Porque se nós, como o Vitinho bem falou hoje aqui, ministrando louvor, se nós, pela misericórdia de Deus, olhasse para as nossas mesas e víssemos a fartura que elas são, nós de forma alguma planejaríamos outra coisa, se não fosse uma vida cheia do Espírito Santo. Então desejaríamos nada mais, senão uma vida no derramar do Espírito. Não almejaríamos absolutamente mais nada deste mundo, só com esta pequena frase que o Espírito imbuiu na vida de João, e ele escreveu com toda a autoridade apostólica, porque ele andou com o Senhor. Está escrito na sua palavra: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. O verbo original diz coisas físicas. Roupa, carro, camelo, cavalo. Bens, coisas palpáveis e tangíveis. Todas essas coisas que se envolvem no conceito do mundo. Mas eu gosto, pastor, da teologia do velho. Continua nela, meu filho. Só que a teologia do velho, sem Cristo, você não é mais aceito diante de Deus. Estou falando espiritualmente. Não há mais revelação espiritual, porque agora existe um caminho, agora existe uma porta. Agora existe um pastor, e ele é Jesus Cristo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Em nenhum momento, lá no Velho Testamento, há algum texto que diga que o amor do Pai estava no meio do povo. Por quê? Porque manifestou-se o amor do Pai nas coisas que permanecem e são eternas, por causa do seu Filho Jesus Cristo. Deus derramava o seu amor sobre o povo, mas ele não permanecia no meio do povo, porque o povo era contaminado com o pecado. 16. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. 1 João, no capítulo 5, versículo 6. Manifesta o testemunho verdadeiro. Este é aquele que veio por meio de água e sangue. Quem é ele? Jesus Cristo. Não somente com água, mas também com água e com sangue. E o Espírito é o que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Pois há três que dão testemunho no céu: o Pai, a palavra, que é o Filho, e o Espírito Santo. E estes três são um. E três são os que testificam na terra: o Espírito, a água e o sangue. E os três são unânimes num só propósito. Se admitimos o testemunho dos homens como verdadeiro, o testemunho de Deus é maior. Ora, este é o testemunho de Deus, que ele dá acerca do seu Filho. O Espírito revela isso no coração de todo homem. Diz o versículo 10: aquele que crê no Filho de Deus tem em si o testemunho. Quem é que dá o testemunho aos homens? O Espírito. Aquele que dá crédito a Deus, aquele que não dá crédito a Deus, o faz mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca de seu Filho. E o testemunho é este: que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. 1 João, capítulo 2, volte um pouquinho. Versículo 27. Quando interagimos crendo, possuímos o Filho. E a palavra diz para nós, versículo 27, capítulo 2, versículo 27.
Quanto a vós outros, a unção que dele recebestes permanece em vós. O que é a unção? A presença do Espírito Santo. E não tendes necessidade de que alguém vos ensine. Mas como a sua unção vos ensina, por isso que a unção é uma pessoa, é uma manifestação, porque ela ensina. Unção espiritual é algo que é tangível, perceptível. Não é apenas um estágio de transe, não é apenas um êxtase espiritual. Veja bem, nós não estamos falando da unção da presença de Deus sobre nós, estamos falando da unção que permanece em nós. É o Espírito. E a Bíblia diz com todas as palavras, como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira, e não é falsa. Permanecei nele, como também ela vos ensinou. Qual é o propósito da unção? Revelar Cristo e fazer com que nós permaneçamos em Cristo. É isso que o texto está dizendo para nós. Versículo 28. Filhinhos, agora pois, permanecei nele, para que quando ele se manifestar, quem? Cristo, tenhamos confiança e dele não nos afastemos envergonhados na sua vinda. Se sabeis que ele é justo, reconhecei também que todo aquele que pratica justiça é nascido dele. O texto sagrado diz para nós que essa interação do mover do Espírito, junto com a interação de um mover nosso de entrega, de ação, tem que ter uma resposta sobre a nossa vida, de uma manifestação de uma vida superior. Manifestação de uma vida transcendental. Manifestação de uma vida espiritual. Por isso diz, João explica bem, quando diz que não é para nós amarmos o mundo e as coisas que no mundo estão, porque as coisas do mundo provocam em nós um sentimento de comodismo, um sentimento de start, de desespero. Sempre estamos querendo mais. Quando recebemos a vida eterna, esta manifestação é transformada na ação do Espírito em nós. E a primeira manifestação do Espírito é equilíbrio. Nós ficamos satisfeitos com tudo o que temos e recebemos. Mas nos últimos dias, me perdoem a igreja, mas se existe um povo insatisfeito, é a igreja de Jesus. O que está faltando para a igreja? O Espírito Santo. Mas não tenho dúvida nenhuma disso. Como, pastor? Mas nós oramos, vamos para o culto, meu filho. Pode ter um monte de gente aqui que vem para o culto, mas nunca teve o Espírito Santo, nem sabe o que é estar nele. Porque se a Bíblia diz que se nós estivermos nele e permanecermos nele, então receberemos aquela promessa verdadeira que é a vida eterna, porque a vida eterna está no Filho. Como? Vamos ver, seja sincero, irmão. Como nós podemos trocar a vida eterna, a presença do Espírito Santo, por coisas que a Bíblia fala que são transitórias e passageiras? Podemos? Mas estamos fazendo. Eu não faço. Faz sim, seu taturana. Quando você murmura com o salário que você ganha. Seu cabeçudo. Eu não faço. Faz sim. Quando você chega no seu guarda-roupa, abre e tem 50 calças e tu só com uma bunda. E você olha e diz assim, meu Deus do céu, com que calça que eu vou? Vai com nenhuma. Se quer chamar atenção, vai com nenhuma. Você entende? Pastor, mas eu não murmuro. O que você está fazendo? As tuas atitudes, elas manifestam uma concupiscência do mundo. Você gasta mais o seu tempo para buscar as coisas espirituais de Deus que permanecem, ou você gasta mais tempo se enfeitando,
Se todos da igreja gastassem o tempo que gasta para lavar o sovaco, para tomar banho, para vestir uma roupinha meia boca e vir para a igreja, gastasse de oração antes de vir para a igreja, quando entrasse por essa porta, este telhado levantaria, porque a presença de Deus já estaria na sua vida. Aí precisa de um bobo que nem eu para ficar pulando que nem um macaco, para você sair melhorzinho, para encarar a semana pela frente. A unção permanece em vós, e não há necessidade que ninguém vos ensine. Porque existe dentro da igreja uma manifestação espiritual e verdadeira. E a Bíblia diz que esta unção ninguém pode demover de nós. Porque contra a verdade, nenhum ato de falsidade pode infringi-la. Quando testificaram que Jesus não era o Cristo, os fariseus falsos, com suas palavras, o que Jesus se defende? Não estava eu, porventura, todos os dias ensinando no templo? Por que não me questionaram lá? Porque nós não tínhamos argumento. É muito mais fácil nós arrumar um bando de inútil e fazer um monte de testemunha impura e levar à morte. Porque a verdade, ela afronta os nossos ouvidos. Uma vida no Espírito Santo não quer dizer que você não vai tomar banho, não vai andar assiadinho, não vai cortar o cabelo, não vai ficar bonito. É só você olhar para o pastor e ver que o cara é bonito, então você também pode seguir os exemplos dele. Se não for de frente, vai de lado, mas siga o exemplo. Agora preste atenção, as condições nossas, humanas, não podem de maneira alguma sobrepor a presença da unção que permanece em nós, chamada mover do Espírito Santo. Porque se assim for, nós perdemos e não temos mais referência. Romanos 8, 14 a 17 diz assim: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos, Abba, Pai. É o Espírito que faz com que nós clamamos, Abba, Pai. Versículo 16. O próprio Espírito, o Espírito Santo, testifica, fala, confirma com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Isso nos leva então para um estágio de domínio? Não, isso nos leva para um estágio de sofrimento, para um estágio de quebrantamento. Porque o Espírito Santo não enche nenhum coração que anda na concupiscência dos olhos e na soberba da vida. Ele anda aquele que é quebrantado. Versículo 18. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós, futuramente. 19. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do quê? Do Espírito. Igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança. Pois o que alguém vê, como espera? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Também, diz o texto, o Espírito Santo semelhantemente nos assiste. Quando?
na nossa fraqueza. Quando que o Espírito age na nossa vida? Quando que ele descarrega o mover sobre nós? Quando nós estamos fortes? O que o apóstolo Paulo bem diz? Quando estou fraco, então é que sou forte. Ele não estava dizendo que ele podia fazer as coisas, mas ele estava dentro desse contexto, que quando ele estava rendido, quebrado, quando ele estava em fraqueza profunda, então ele sabia que somente o Espírito poderia levantá-lo e colocá-lo num lugar digno. E diz mais: também o Espírito, versículo 26, semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém. Mas o Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. A vontade que João escreveu lá, e ele disse que não era para nós amar o mundo, porque tudo a concupiscência dos olhos passa, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece forever, para sempre. Não se acaba. É no Espírito que andamos na esperança de chegarmos a uma ação plena de Deus. E é no Espírito que receberemos esta recompensa de sermos verdadeiramente adotados em plenitude como filhos de Deus. Por quê? Porque aí seremos livres deste corpo de carne. E então a nossa fraqueza hoje manifesta a glória e o poder de Deus. Veja, querido, não é para você andar como um fusquinha que cortaram os amortecedores dele, arriado. Não é nisso que a palavra está dizendo. Preste atenção. Ah, pastor, eu estou passando tanta tribulação, estou com um monte de tristeza, então é só o Espírito me ajudar. Meu filho, isso aí é moleza, isso aí é burrice. Não fique pensando que o teu momento de fraqueza, tristeza, é porque Deus não pode te socorrer. Pode sim, meu querido. Mas você precisa dos irmãos, que a Bíblia diz que quando alguém está triste, é para fazer o quê? Orar com ele. Se alguém está feliz, cante louvores. É as nossas atitudes. Agora, a nossa posição de marreco afogado no lago, essa condição não quer dizer que o Espírito Santo está agindo na nossa vida, não, meu filho. A Bíblia quer dizer para nós aqui que a nossa fraqueza é quando nós não colocamos a nossa esperança nas nossas atitudes. Quando na nossa vida nós não sabemos o que fazer. E muitas vezes já preguei nessa igreja e com grande alegria digo: pastor, o senhor pregou hoje, fez uma esculhambação na minha vida. Eu não sei o que fazer, de graças a Deus. Agora você vai, pode ir, meu filho, você está no caminho certo. Porque quando o crente diz que sabe o que vai fazer, é um Deus nos oculta. Pastor, eu sei o que eu tenho que fazer, me dá até um arrepio. Porque tudo que faz é pela sua vontade, é pelo seu desejo. E ele coloca na cabeça, conforme as concupiscências do mundo, que os seus desejos, que a sua vontade é a vontade de Deus. E aí prepara os textos bíblicos para fazer a sua defesa da fé. E dizer, não, Deus me falou. E aí, na primeira curva, já fica ali. Porque é curva de rio, rapaz, só fica na toiceira. Não consegue deslanchar. E aí vive numa tristeza profunda. Falta do quê? Do Espírito Santo. Mas por quê, pastor? Não é em fraqueza? Querido, Paulo diz bem claro no começo, gente, não dá para comparar as coisas que estão preparadas para serem reveladas com a glória de Deus em nós. Mas possuímos a esperança dessa certeza, porque possuímos um Espírito que testifica em nós esta verdade. Não é a fraqueza que o mundo identifica como fraqueza, é a fraqueza que nós sabemos que temos que se chegar diante de Deus, não pela nossa vontade, não porque queremos, não porque desejamos, mas pelo confessar de lábios que declaram a vida, a graça, a manifestação de Cristo em nós. E se isso não for uma verdade para nós, nós estamos totalmente corrompidos, longe. Porque não temos o Espírito que nos alegra. Versículo 28. Sabemos, olha só, pelo Espírito temos entendimento. Sabemos que todas as coisas
cooperam, auxiliam para o bem daqueles que amam a quem? A Deus. Daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Amado, a Bíblia diz que é só pelo Espírito que nós podemos andar nessa vida dentro do propósito de Deus. E dentro do propósito de Deus, ainda que eu passe fome, necessidade, nudez, frio, naufrágios, seja espancado, colocado em açoites, preso em cadeias e grilhões, como diz o apóstolo Paulo, jamais se perdeu a alegria no seu coração. Porque jamais ele foi corrompido pela fraqueza do mundo. Jamais ele deixou-se levar pelas coisas inebriantes da carne, pelos prazeres mundanos. Mas ele foi totalmente o quê? Movido, agiu em plenitude no Espírito. E embora estivesse ele nas mais agruras fraquezas, nunca se submeteu às dores que envolvem a fraqueza do homem, porque sabia que Deus o sustentava. Quando tinha um espírito na carne, do qual ele mesmo fala no livro de Gálatas, um espírito que o esbofeteava, que o acusava, que o atormentava, o que diz o texto sagrado? Roguei ao Pai 3 vezes, tira esse espinho na carne. O que o pai respondeu para ele? Tiro não, porque a minha graça se aperfeiçoa na fraqueza. Queridos, eu não vejo o apóstolo Paulo deixando de fazer as coisas de Deus, porque o apóstolo Paulo sabia bem quem ele era. E Deus também sabia muito bem quem ele era. E ele tinha consciência a ponto de a sua vida esclarecer isso, quando ele faz no versículo 28. Sabemos que todas as coisas cooperam, até um espinho que machucava ele 24 horas por dia, que o esbofeteava, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o propósito de Deus. Você está no propósito de Deus? Você está na vontade de Deus? Ou você está fazendo planos, conforme o povo de Israel fazia lá no Antigo Testamento? Os seus planos, as suas vontades, os seus desejos. O propósito é de Deus. A vida é de Deus. 29. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes, iguaizinhos à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Agora nós estamos dentro do contexto certo. Nós pegamos lá o texto de Uzias e botar aqui que agora Deus não segura mais nós, aí fica fácil de pregar desse jeito. Agora nós estamos dentro do contexto da fraqueza, o contexto do domínio, o contexto da consciência, de sabedoria, que todas as circunstâncias daquilo que nós estamos vivendo hoje cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. O propósito é de Deus, o amor é de Deus e o andar também permanece dele. A igreja, se tivesse revelação espiritual disso, seria uma igreja verdadeiramente cheia de sorrisos. Porque eu estou para ver alguma coisa humana que possa tirar a alegria de alguém que possui o propósito da vida eterna e o poder do Espírito na sua vida. É possível isso? Olha o que diz o texto. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Paulo só falou de desgraça. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele, com Cristo, todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Estamos bem de oração lá no céu, hein? 35. Quem nos separará do amor de Cristo? Será, olha as bênçãos, olha a bênção, filho. Pega a bênção aí, pega a bênção.
Será tribulação? Ninguém quer pegar essas bênçãos, né? Mas que coisa, rapaz, também ninguém quer. Será o que mais? Segura a benção. Angústia. Olha a benção vindo para você, prontinha, saindo do forno. Perseguição. Ou fome. Ou nudez. Ou perigo. Ou espada. Olha, Deus escolheu umas coisas legais para manifestar seu amor, né? É eu que escrevi isso, querido. Leia aí. É a manifestação que Deus escolheu para revelar o seu amor sobre nós. Aí a mulher tem um marido que é um tumor, e ela diz que é a cruz. Meu filho, isso não é cruz nada, meu filho. Isso é Jesus te aperfeiçoando, companheira. É? Isso é Jesus te aperfeiçoando. Você casou com essa laranja, mas depois você viu que a laranja estava azeda. Agora, meu filho, taca açúcar, faz um mexido e, ó, guti. Tu que escolheu casar com esse traste. Agora não vem me trazer esse problema para mim. Cada um cuida dos seus problemas. Querido, a ação problemática nossa, ela não pode ser colocada como um empecilho para que o propósito de Deus se manifeste na nossa vida. A nossa limitação, ela não pode ser colocada diante de Deus como um empecilho para que Deus se revele para nós. Preste atenção, isso é falta de fé. Isso é para nós usarmos o que disse lá quando o pastor começou o culto, lá em Mateus, ou melhor, lá em Lucas. Pedi e dá-se-vos-á, batei e abri-se-vos-á, buscai e achareis. Todo aquele que pede, recebe. Que bate, abrir-se-á. E o que procura, encontra. Jesus estava falando de quem isso? Do Espírito Santo. Ele estava dizendo que nós que somos maus, sabemos dar boas dádivas. Muito mais Deus dará o Espírito Santo a todo aquele que pedir a Ele. O que mais diz o texto? 36, como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. 37, em todas estas coisas, olha só, na fome, na nudez, no perigo, na espada, na angústia, na tribulação, na perseguição. Porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem poderes, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ou o Espírito Santo vive em nós, muda a nossa lata de uma vez por todas, muda as nossas atitudes de uma vez por todas, ou nós vamos continuar andando de forma caquética, enfraquecida, trazendo problemas gigantes na presença de Deus, condições abruptas das nossas escolhas, pedindo para que Deus solucione aquilo que nós pedimos, mas não conseguimos solucionar. Qual é o caminho que queremos ter? O caminho do Antigo Testamento, onde as coisas do mundo se manifestam plena e poderosamente sobre nós, mas fazem de nós orgulhosos assim como Uzias? Ou somos verdadeiramente os dependentes, que necessitam do Senhor, que a fraqueza chega até nós, que pode passar fome, nudez, perigo, espada, mas tenha consciência de que nada, absolutamente nada nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor.